Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Estação Norusca, o podcast oficial do Esporte Clube Noroeste. Você já sabe, né? Aqui é a sua parada obrigatória no mundo alvirrubro. Eu já agradeço a audiência de todos vocês que estão assistindo a gente, comentam com a gente nas ruas, nas redes sociais. Deixe o seu comentário lá, o que você está achando do nosso podcast, sugestão de entrevistados e de assuntos para a gente abordar aqui. E agradeço também, é claro, aos nossos patrocinadores e todo mundo que, tem paixão pelo nosso Norusca. E vou apresentar já os entrevistados de hoje para vocês, porque eu estou muito feliz em recebê-los aqui. Vocês sabem que aqui no Esporte Clube Noroeste a gente fala dos bastidores, fala do elenco, traz também os patrocinadores, todo mundo que faz e fez parte da história centenária do nosso clube. E hoje nós temos a honra de receber dois ex-jogadores que têm muita história para contar. O Leandro da Silva Souza Batista, o Leandrinho, atacante, e o Francisco Cefali Neto, o Chiquinho. Esse tem história, hein? Muito obrigada por participarem, toparem o nosso convite. É uma honra receber vocês dois aqui. Boa tarde, é um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando do podcast aqui com vocês. Legal, fiquei contente em poder vir falar sobre Noroeste, sobre partes da minha carreira, que às vezes nem todo mundo conhece, porque eu só não joguei, eu joguei em outros clubes também, então tem um pouco de história para contar. Exatamente, vamos começar a ouvir então história com esse bate-papo. Vou começar pelo Chiquinho, pode ser? O Chiquinho jogou aqui no Norusca de 64 a 70, goleiro, e foi o homem que parou Pelé, Chiquinho. Você é mais conhecido por essa história, né? Conta pra gente, por favor, como que isso aconteceu? Bom, essa história surgiu devido a um colega que, quando eu saí do Noroeste, eu comecei o curso de Educação Física. Eu já tinha saído e tinha um amigo lá, entre nós lá, que estava fazendo Educação Física também, e ele era de Garça. E aí ele me convidou para ir para o Garça. Isso depois de 1 ano e meio que eu tinha parado de jogar. E aí fizemos amizade, conhecemos e tal, e numa das brincadeiras, né, puxaram pelo assunto, assim, de um jogo que eu participei, que eu, inclusive, tomei um gol que fui considerado culpado, foi contra o Corinthians aqui em Bauru. E eles começaram a tirar sarro. Aí eu peguei e falei que eu tinha estreado contra o Santos. Falei, já que vocês estão... Nunca tinha divulgado isso. Falei, já que vocês estão brincando e tal, né? Eu vou falar as coisas que aconteceram de bom na minha carreira. E citei esse pênalti, citei o pênalti do Pelé que eu peguei, citei o pênalti do Vair. E assim, e aí, o que acontece? O Zancopé, ele trabalhava também, trabalha até hoje, como comentarista de rádio, se não me engano, ele está trabalhando em São Paulo. Aí ele pegou e eu contei a história e tal, e ele pegou e fez um artigo, só fez um comentário sobre a história e mandou para o Milton Neves. Só que ele acrescentou uma parte lá que ficou, assim, jacosa na entrevista, porque eu peguei o pênalti do Pelé, eu consegui tocar na bola, mas a bola, o juiz não considerou escanteio. E aí ele começaram a puseram lá no programa do Milton Neves, que eu saí correndo atrás do juiz e gritando que eu tinha tocado na bola. Então, por isso daí surgiu esses comentários, né? Mas, na realidade, assim, eu toquei na bola, mas o juiz não considerou e tal. E foi essa história do pênalti que aí começou a surgir, porque eu nunca tinha comentado, porque quem iria saber, né, tudo da história do Pelé, que ele perdeu tantos gols, porque esse jogo aí foi em 64. 64? Foi o meu primeiro, aliás, 64 do Noroeste. E foi o meu primeiro jogo como profissional, foi minha estreia.
no Campeonato Paulista. E foi a estreia do Pelé também, que ele vinha de uma contusão. E foi muito emocionante o jogo. O senhor lembra desse lance? Lembro desse lance e lembro de outros, mas vai ficar só eu aqui, então o Leandrinho também para falar um pouco. Muita história aí para contar. E Leandrinho, e você? Jogou aqui no Norusca de 2006 e 2007 e também voltou em 2019, né? Como é que foi que você veio para o Norusca, estava jogando onde e como é que você começou a jogar aqui com a gente? Então, minha passagem no Noroeste foi... eu era jogador do Palmeiras na época e fui emprestado para o Juventus em 2005. E foi o ano que disputou a final do acesso Juventus e Noroeste. E a gente conseguiu ganhar do Noroeste, ganhamos 2-1, fiz um gol ainda nesse jogo. E nessa época aí foi quando eu conheci o Damião. Conheci o Celso, conheci o Paulo Comelli, que foi o treinador. E isso foi no começo do ano, no Paulista, da A2. E o Comelli me levou para me disputar o Brasileiro com ele lá em Brasília, já tentando montar uma base para trazer para o Noroeste. E fui bem também lá em Brasília com o Comelli e acabou tendo esse convite para o Palmeiras. O Palmeiras me liberou para mim vir empréstimo para cá. E eu vim de empréstimo para cá em 2006. Aí em 2006 eu saí daqui de empréstimo, aí eu já era metade do meu passe, já era do Noroeste. Aí eles me emprestaram para o Juventude, no Brasileiro. Aí eu voltei para o Noroeste em 2007. Aí me emprestaram para o Marília. E depois o Damião me vendeu para Ponte Preta. Entendi. Aí você voltou para cá antes da pandemia, 2019. Isso, em 2019 eu já estava meio que pensando em parar. Estava com 37 anos já. E como eu tenho um amigo que virou diretor de futebol, aqui dentro do Noroeste, que é o Deda, e ele fez o convite para mim voltar para cá em 2019. Eu aceitei esse convite, que era no momento, era pensando a gente acesso em 2019, 2020, e eu terminar minha carreira ainda na primeira divisão. Mas felizmente teve a pandemia, 2020, e aí eu já perdi minhas forças, não aguentei voltar a treinar. Mas assim, a gente tem um amor enorme pelo Noroeste. E porque você não é de Bauru, né? Você é de São Paulo. Isso, sou de São Paulo. E veio para Bauru e aqui ficou. Aqui fiquei, aqui tenho meus filhos, aqui tenho minha escola. Então, aqui eu vou ficar. E qual que foi um lance marcante, assim, na sua carreira, que você lembra? Momentos marcantes da sua carreira que você pode contar pra gente? Tem bastante momentos, mas eu vou falar do Noroeste. Noroeste foi do jogo Corinthians e Noroeste, que se o Corinthians ganha da gente, eles estavam classificados para a fase final do Paulista. E a gente tava perdendo o jogo de 1-0, depois viramos 2-1. Eles fizeram 2-2 e no último lance do jogo eu fiz o 3-2. Por mais que seja corintianos, na época não doía, porque tava jogando, defendendo as cores do Noroeste. E esse aí aqui do Noroeste foi um dos lances assim, que marca, que todo mundo fala. O Leandrinho que fez o gol contra o Corinthians, dos 3-2. Então é um lance marcante aqui que todo mundo conhece. Garantiu a vitória. Com certeza. E o título do interior. Que bacana. Esse é um lance para se lembrar, hein? Com certeza. Contra o primeiro time que você torceu na vida, mas é Norusca, né? Aqui não tem jeito. Não tem jeito. Na cidade é Norusca. E a gente estava comentando aqui de um momento importante também e que ficou marcado na história do Noroeste. Não é algo muito feliz, mas você citou o seu Damião Garcia e você estava ali no jogo em que o Celso teve um AVC, né? Isso. Conta pra gente como é que foi esse jogo. Então, esse jogo a gente estava jogando contra o Palmeiras, né, em 2006 e a gente estava em primeiro colocado do Paulistão na época. A gente estava fazendo uma campanha muito boa. Tanto que aquele ano ali a gente terminou em terceiro colocado na frente do Corinthians, dos grandes, que era um campeonato de pontos corridos, é diferente do modelo de hoje. A gente vinha fazendo um bom jogo contra o Palmeiras. Se eu não me engano, estava perdendo de 1-0 no intervalo. E no intervalo ali, já no começo do jogo, teve aquela correria, o Celso passando mal, só que aí a ambulância levou e aí ficou por isso aí. Só que no intervalo, a gente descemos pro intervalo pro vestiário e acabou tendo a notícia que ele tinha passado mal, que estava internado, tudo, mas tinha algumas pessoas chorando e tal, e a gente ficou meio assim pensando, o que será que aconteceu? Que era o cara que praticamente tomava conta da gente. Hoje não tinha esse nome, mas é o que o Deda faz hoje dentro do Noroeste. Era o superintendente, né? O Celso Zinzi. Isso, ele era. Então, ele que corria pela gente, então ele estava sempre com a gente. Fazia parte daquele momento que a gente estava passando. E, infelizmente, aí voltamos pro segundo tempo, perdemos o jogo de 2-1. Aí, no final do jogo, confirmou a notícia que ele tinha falecido. Infelizmente, né? Um momento triste. E você fez o gol. E eu que fiz o gol contra o Palmeiras nesse jogo. Entendi. Fica marcado, né? Não tem como, né, Leandrinho, não lembrar dessa história. Mas você fez um gol em homenagem ao Celso. Se eu soubesse, ele poderia ter me homenageado. Com certeza, né? O gol em homenagem. E você, Chiquinho, conta pra gente um pouquinho mais da sua trajetória, quais outros times que você passou e se sempre levou o Norusca no coração ou não?
Aproveitando o gancho do Leandrinho, né? Quero dizer que na época que ele veio para o Noroeste e se estabilizou aqui e conseguiu um bom resultado, né? Assim, e veio do Palmeiras. E na época que nós subimos em 70, veio 3 jogadores do Palmeiras para o Noroeste: o Fedato, o Odair Colonha e o João Rondon. E o Fedato fez o gol que levou o Noroeste à volta da divisão especial, né? Então, e assim, eu permaneci, eu comecei com 18 anos no Noroeste, já falei anteriormente, meu primeiro jogo foi o contra o Santos, né? E fiquei no time jogando, até que no dia 7 de setembro eu estava fazendo tiro de guerra, eu não ia jogar, fui desfilar pelo tiro de guerra, não estou justificando o que aconteceu, não, mas eu fui desfilar, fui no campo para assistir o jogo. E o Cláudio, que ia jogar, passou mal à noite e tal, e eu tive que jogar. E ele teve o gol do Corinthians e eu tive o frango contra o Corinthians, que o próprio treinador que tinha lançado eu no time tirou do time. Eu fiquei quase um ano sem jogar. E naquela época tinha aspirante. E nem no aspirante eu joguei mais. Tive que ficar sacrificado. Fiquei um ano, ele não punha eu mais no time. Até que em 66 foi o ano que o Noroeste caiu, eu voltei a treinar, voltei a treinar e jogar, né? Na época o Cilinho era treinador do Noroeste, o primeiro treino que eu fiz, eu estava inclusive sem contrato, e primeiro treino, ele falou, não, você pode ir lá na sede renovar seu contrato, tal, papá. Fui lá, renovei o contrato, tudo. Comecei a ficar de reserva. E aí, um dos jogos, eu não joguei, estava de reserva, sacrificamos o Corinthians também, estava para ser na beira para ser campeão e ganhamos de 4-3 no Corinthians. Mas assim, na posição do senhor é complicado, né? Na posição do senhor tem erro. Tem o erro, só tem a rede atrás. Exatamente. Agora eu posso errar 10 vezes, eu faço um gol e fico como herói. Exato. Vamos falar sobre isso. O goleiro é uma posição que sempre tem altos e baixos, né? Tem época que você está bem, né? Depende muito dos seus treinamentos. Hoje em dia, o goleiro tem treinamento especial com preparador de goleiro. Na minha época, não tinha. Quando você pegava treinador que se dedicava a treinar goleiro, o caso de 70 do Muque, 69 do Leal, e 64, quando eu comecei, o João Avelino, o Cilinho. Então, você trava numa fase boa, né? Sim. Então, e aí depois, como eu falei para você, depois eu saí do Noroeste em 70, estava fazendo educação física, tinha encerrado a carreira, bem dizer. Aí surgiu esse amigo meu que era de Garça, não, eu vou levar você. Ah, mas não quero, vou terminar minha educação física. Não, eu vou levar você para o Garça. Aí eu fui para o Garça. E lá fiquei durante quase 5 anos. Também fomos campeão, só que naquela época não subia, era prêmio. Fomos campeão da série, disputamos com São José dos Campos, São José dos Campos foi campeão. E nós recebemos prêmio. E nesse jogo também eu tive a oportunidade de pegar um pênalti decisivo para a nossa classificação. Aí depois você falou para falar, né, queremos saber a história. Então, depois do Garça, eu estava no Garça, eu disputei uma taça São Paulo pelo Linense. Aí, na época das paradas, voltava para o Garça, depois joguei pro Uaramba, disputei a Taça Norte do Paraná. Aqui no time da região, joguei no Oeste de Itápolis, joguei no Linense, joguei no Grêmio São Carlense, joguei no Velo, joguei aqui em 68, eu saí do Noroeste também por atrito e por não ter renovado o contrato, eu fui jogar na Samanelense, fui um campeão da 3ª divisão lá, depois voltei para o Noroeste em 69, joguei no Lençoense.
Esses times que eu lembro. A trajetória é longa. Ah, é. Agora, como é que é para vocês, se vocês podem dizer, em épocas diferentes, mas enfim, o Brasil é um país apaixonado por futebol, mas futebol é um negócio, né? Como é que é participar desse meio? Vocês tiveram, não só do Norusca, mas falar da experiência profissional de vocês como jogadores, né? Tiveram experiências positivas, negativas, como é que é estar nesse meio? Eu vejo o futebol uma coisa assim única, assim, de para quem ama fazer o que gosta. Então, o futebol para mim sempre foi e sempre vai ser, creio eu, que vai ser o ponto de referência da minha vida. É um negócio. Hoje um pouco mais, um pouco não, muito mais, né? Evoluído, um pouco muito mais envolvendo patrocínios, envolvendo comércio, tudo. Então, hoje está mais fácil de se trabalhar no futebol. Uhum. Creio que na época do Chiquinho deve ser um pouco mais difícil, porque eu peguei uma fase difícil também. Porque, como eu falo, eu sou da época do Palmeiras, da base. Sou da época do Palmeiras que um ganhava, o profissional, quem estava jogando profissional, eu subi cedo, subi com 16 anos do profissional. Um ganhava 100 e poucos mil e eu ganhava R$ 450, que na época era o salário mínimo. Não é justo, Mas né? assim, era muito assim, fora do padrão. E hoje a gente vê os meninos, tenho colegas, tenho filho de ex-jogador amigo meu, que tá jogando nos clubes, que já tem um salário, com 15, 16 anos, já tem um salário assim, que já dá para manter até a casa. Então, eu creio que o futebol hoje, para quem tá no meio, para quem quer ficar no meio, é um meio muito bom. Quando eu falo que é um negócio, eu digo de uma maneira positiva. Tem que ser tratado, né, Chiquinho? Assim, dessa forma, profissionalizar, né? É verdade. Então, depois que eu saí do Noroeste, eu continuei até 82 jogando, né? Mas aí eu terminei o curso de Educação Física e comecei a dar aula. Então, os times que eu ia jogar, eu ia treinar 2 vezes por semana e ia jogar. Teve vezes de eu nem ir treinar, chegar lá no dia do jogo para jogar. Porque não dava para depender só disso. Não é que não dava. Na época que eu me formei, comecei a dar aula, o ordenado do professor, eu nem dava o máximo de aula, eu dava metade. Era igual um salário se comparava com o salário de um delegado, de um promotor, era um bom. Não estava afim de futebol. Tanto é que eu recebi propostas, na época que eu estava no Rio Branco de Bitinga, eu recebi proposta do Botafogo para ir para lá, ofereciam bastante, a remuneração era boa, mas eu comecei a pensar e ver, né? Falei, pô, mas até quando eu vou jogar, né? Né? Vou ter que parar e depois. Vai ser difícil eu voltar a dar aula, porque era difícil se fazer inscrição para pegar as aulas para começar a trabalhar, né? Então eu fiquei nessa daí, até que chegou a época de parar, né? E me dediquei só a dar aula, né? Mas, assim, a parte positiva de tudo isso daí foi o know-how que deu pra gente, né? Conviver, o Leandrinho sabe, o meio futebolístico como Sim, que como a gente pega, assim, tarimba das coisas, né? E a molecada, quando sabia que eu tinha sido atleta, profissional, tudo, você trazia eles para a gente, quer queira ou quer não queira, o atleta profissional de futebol, e ele andando direito dentro da carreira, ele não precisa jogar bem. Ele fica conhecido, ele é conhecido, todo mundo gosta, tanto é que eu nasci em Bauru, fazem 78, fazer 79 agora, que eu moro aqui. Pô, eu conheço meio Bauru, né? Então, tem vezes que o cara cumprimenta, conversa, você nem sabe quem que é, mas não lembra, né? Você. Tanta gente. E eu nasci onde eu moro até hoje. Então, a gente é bastante comunicado, né? E eu aproveitava, quando eu estava trabalhando, comecei a trabalhar em Bariri, dar aula, assim, com mais aulas, né? Então, os meninos lá, até hoje, eu tenho amizade com bastante, que hoje já são moços, né? São até quase avós. E eu conversava para eles, vou falar para ele, quando você está indo buscar, eu já estou voltando. Quando você está levando o milho,
essa daí eu já passei por tudo. Já tem né? uma bagagem valiosa, né? E ele deu aula e você também tem uma escolinha, né, Leandro? Como é que é para você hoje estar nesse papel de professor e de atleta que é uma inspiração para os seus alunos, eu tenho certeza. Como é que foi essa transição para você? Com certeza. Então, como eu estava citando, quando eu voltei para o Noroeste, que ia fazer esse contrato aí de acesso até terminar a primeira divisão, eu não me programei para parar. Na verdade foi essa. Tanto que eu fiquei, depois da pandemia, que eu parei e resolvi parar, eu fiquei 2 anos sem saber o que eu fazia. Vou jogar, não vou. Aí ficava jogando os amadorzão da vida, vou, não vou, vou, não vou. Até que eu tive o convite de... E aí, por que você não pega ou faz uma escolinha, por que você não monta? E eu conheci um rapaz, o Cristiano, que é o índio, que tinha uma escolinha, que é no Jardim Europa, onde é a minha escolinha hoje. Que é eu e ele, que é meu sócio. E a gente acabou montando o Cracks Academy lá. E graças a Deus hoje tá lá, temos bastantes alunos. Os alunos, assim, que nem falou, o índio também foi um ex-atleta, que ele foi filho do Baroninho. Então a gente, para os meninos, a gente conta a nossa história, os meninos param para ver assim e ficam lisonjeados, sabe? Então é bacana de ver, é bacana de se contar, de mostrar e fazer, assim, coisas boas, né? A gente conta também, não só as coisas boas que a gente fez, conta as coisas ruins, para que eles não venham fazer no futuro o que a gente passou de errado, entendeu? Para eles tentem sempre procurar buscar o melhor deles, a fazer coisa certa no caminho. Que legal, que bacana, importante passar essa experiência para eles, né? Agora, Chiquinho, o Leandrinho comentou e é verdade, o goleiro, se tá tudo bem, se pega a bola, nosso goleiro salvou o time, mas se encosta na rede, o pior jogador em campo é o goleiro. É verdade. Como é que era para você trabalhar com essa pressão, como é que foi? Bom, eu na minha carreira, você sempre, quando você vai... Depois que eu saí do Noroeste, que eu conquistei o lugar de titular, joguei um tempo, depois às vezes revezava, porque na minha época, quando eu comecei, depois de 65, 66, que eu podia substituir, né? Mas no início não podia. Então você começava, você machucou. Vai até o fim. Aí começou a substituir o goleiro. Então a gente... Eu vou falar o porquê que eu estou falando isso. Aí a gente, às vezes a gente se revezava entre nós, porque o treinador nunca mexe no goleiro, que eu acho um erro isso daí, né? Porque o goleiro só pode jogar numa posição. Então a gente revezava. Quando eu estava jogando, por exemplo, estava numa fase que eu estava jogando e... Naquela época lá, o jogador que entrava recebia bicho integral, né? Sim. E o que estava na reserva era metade. E o goleiro era difícil entrar, ninguém ia tirar. Então, a gente dava uma de machucado quando tá ganhando bem, pro outro entrar e tal, né? Ajudava, um puxa o outro. Tinha essa parceria, né? Mas tem, até hoje tem. Tem bacana. Tem, até hoje tem. Porque eu falo assim, não sei se você concorda comigo. Uma vez me convidaram para ser treinador de goleiro. Eu falei para assim, eu só vou se eu puder escalar o goleiro. Sim. Porque eu acho errado. Vamos supor, cada 3, 4 jogos, você tem que trocar o goleiro. Já conversei com outros treinadores de futebol, eles não são adeptos a essa filosofia. Mas veja bem, o goleiro é a única posição que ele só pode entrar no lugar de outro goleiro. Então o cara fica muito tempo sem jogar. Sim. Então, eu acho que devia haver um revezamento. Então, não aceitaram, eu peguei e não fui. Faz sentido. Porque, assim, eu que estou trabalhando com o goleiro, por que você que está... Tem que decidir. Decidir, entendeu? Sim. Ou ter uma conversa entre o técnico e o preparador, né? O trabalho junto. Eu não sei se existe, mas naquela época, eu falei isso. E eu não concordo. Eu acho que goleiro você tem que revezar. Você vê quantos... goleiros que o São Paulo, que hoje treinador, o Rogério Ceni, não deixou jogar. Passou. Ele jogava até machucado. Quanto tempo que o São Paulo resolveu para ter um goleiro efetivo, assim, passou um, passou outro, nenhum servia. Não, demorou, até hoje fica rodando, o Rafael tá no gol hoje lá, mas fica, será que esse é o goleiro? Será que esse é o sucessor? Não é, não sei. Então, também carrega uma pressão, né? Carrega uma pressão, porque o goleiro que era antes era o Rogério. Exatamente, não é fácil, não. Então,
que mais que eu falo? E, Leandrinho, já a sua posição como atacante, como é que era para você? Pressão tem, Pressão porque também, pressão né? tem, porque é você, o cara que tem que fazer o gol lá. você pega, fica 2, 3 jogos sem fazer gol, você tá morto, tá Exato. crucificado. Então, quando você não faz, você é cobrado também, mas é assim, é diferente do goleiro do quê? O goleiro, se errar, só tem a rede atrás. Exatamente. Eu posso errar 10 vezes se eu fizer um gol do gol da vitória e esquecer os 10 que eu errei. Pois é. Então, é um pouco nessa posição de ataque e goleiro, é um pouco melhor nesse ponto de cobrança. Mas pressão eu creio que também seja uma posição que tem muita pressão, porque você deixa de fazer gol ali, você... Antes da gente duro. encerrar, uma última perguntinha. Qual que é a importância para você do entrosamento do time dentro de campo? A importância é tudo a importância, por isso que tem que ter trabalho, tem que ter clubes que têm a estrutura, como é hoje, graças a Deus, a gente está vendo o Noroeste tá se formando cada vez melhor, tá todo mundo junto, ter uma equipe que vem lá de cima, lá não sei os nomes, eu não vou citar os nomes, mas que vem lá de cima até chegar no treinador, que já deixa tudo mastigado pro treinador. Então, creio que hoje a estrutura, o entrosamento é tudo no futebol. Com certeza. Chiquinho, para encerrar, o que essa camisa aqui representa para o senhor? Bom, a camisa do Noroeste representa muito, falando em termos de Esporte Clube Noroeste. Foi o meu primeiro time que eu comecei. Eu saí da Várzea de Bauru, da Portuguesinha, o único time que eu joguei na Várzea na época. E, por sinal, naquela época eu tinha um treinador de goleiro. Você acredita? O que tomava conta, o Nene, que tomava conta da Portuguesinha, posso me prolongar um pouquinho? Pode. Que tomava conta da Portuguesinha, ele era um apaixonado. E o nosso time encaixa nisso que você falou. Entrosamento, amizade. Então a gente começou desde infantil, bicampeão infantil, campeão juvenil, aspirante de várzea, até titular de várzea. Desse time, a maioria saíram como atleta profissional. E o Nene se dedicava a treinar. Eu treinava. O único goleiro da várzea que treinava. Era eu, o Tião e o Marião, que tinha lá, que jogavam. E no campo antigo do Noroeste, aquele que pegou fogo ali, atrás, bem no fundo do campo lá, tinha uma caixa de areia, que tinha a pista de atletismo, e ele treinava nós na caixa de areia. Porque os campos eram de terra. Sim. Então ele jogava a bola para a bola picar, sair para lá. Então isso daí deu para mim uma agilidade, uma destreza e tal. E dentro disso daí que eu fui convidado para ir para o Noroeste. Mas eu tinha os cacuetes de campo de terra, né? Não esperava a bola vir para encaixar, sim, porque ela podia bater, sair do lado, então eu abafava. Então, foi duro começar a tirar isso. Então, no Noroeste, eu fui aprendendo tudo, isso daí aperfeiçoando. Não sabia nem bater tiro de meta. Quando eu fui para lá, fui aprendendo, né? Que depois acabei fazendo um gol no outro. Na época foi o quarto no mundo. Olha que legal. Mas foi pelo Garça. E o segundo foi o Navarro, aqui em Bauru. Então, olha, tudo que aconteceu dentro do Esporte Clube do Noroeste foi bom para mim. Que amizade. Bom. E a respeito do entrosamento, o nosso time de 70, que fomos campeão, era uma amizade total. Inclusive com as esposas, quem era casado, com as namoradas. Na minha época, eu namorava minha esposa depois, né? E a gente tinha amizade, saía junto. Depois do jogo, todo mundo sabe que a gente vai tomar uma cervejinha. Sim, vai ter confraternizar, né? Eu falei a resenha. A resenha. Então era muito bom. Isso daí é importante para o time. Por exemplo, que a gente está vendo que o próprio Renato falou esses dias sobre o Fluminense, o entrosamento dos fora do campo, parceria, além né? de dentro do campo, né? Parceria, que você não adianta ser só parceiro dentro do campo. Eu acho que quando você vem uma parceria de fora extra-campo, eu acho que você consegue levar aquilo para dentro de campo. Você vê uma pessoa, hoje ele tá para baixo ali, mas vamos carregar ele com a gente. Então você acaba trazendo o cara pro seu lado. Não tem como você ser uma equipe dentro de campo se você não for fora. Não tem como, né? Com certeza. E para você, Leandrinho, o que significa essa camisa? Para mim, no Noroeste, foi o que eu falei. Eu sou corintiana. Nasci corintiano e vou morrer corintiano. Mas assim, corintiano só é corintiano, né? Só que o Noroeste tem um espaço no coração. Porque o Noroeste, dependendo do que o Palmeiras que me revelou,
que eu joguei a primeira partida profissional pelo Palmeiras, eu tive ascensão no futebol, assim, pelo Noroeste. Foi aqui que abriu as portas do futebol da Europa, futebol aqui dentro do Brasil mesmo, que através da oportunidade do primeiro Paulistão que eu disputei foi pro Noroeste. Então, o Noroeste, para mim, tudo que eu tive como carreira profissional, eu devo ao Noroeste. Muito bacana. Gente, vamos encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada, Chiquinho, por participar. Eu que tenho que agradecer, ainda tive o prazer de conhecer o Leandrinho, que só conhecia de nome, saber que ele tem uma escolinha de futebol, né? E desejar sucesso para você, tá? E que tudo de bom aconteça para o Noroeste esse ano. Se Deus quiser. Obrigada, Leandrinho, por topar participar com a gente. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Obrigado pelo prazer de estar conhecendo também o Chiquinho pessoalmente, conhecendo a história só. E assim, é bacana ver épocas, né? Junto, conversando e um contando uma história pro outro. Com certeza, muito gostoso ouvir vocês batendo papo e a gente aqui só de espectador. Obrigada para você que acompanhou o nosso podcast. Se inscreve no canal, deixa o seu like aqui no Estação Norus que a gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau.